Oi. Então, boa noite a todos. Ajustando aqui a tecnologia. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos dando início hoje a mais uma etapa de trabalho desta casa maravilhosa do nosso lar. Demoramos um pouco, mas aqui estamos para dar início às palestras online toda terça-feira às 19 horas. Meu nome é Simone Brandão, sou trabalhadora do nosso lar. Tenho sentido muita falta das atividades presenciais, mas estamos trabalhando. Os trabalhadores de Jesus, eles estão sempre a postos. Então, é um grande prazer estar aqui. Sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos conversar sobre a assistência espiritual na casa espírita. E vamos dividir essa conversa em 2 tempos. Inicialmente, nós vamos falar dessa assistência espiritual presencial, e na etapa seguinte nós vamos falar sobre a assistência espiritual nos tempos atuais, nos dias atuais, em tempos de pandemia, né? Então, primeiro nós vamos, como todo trabalho na casa espírita, inicia-se com uma prece. Então, eu convido a todos os que já estão aqui comigo a fazerem a nossa prece inicial, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de amor e bondade. Quem quiser pode fechar os olhos para se conectar melhor com a espiritualidade amiga. E vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, rogando a Jesus, nosso Mestre querido, que possa envolver a todos nós, encarnados e desencarnados, em suas energias de amor e de paz. Muito obrigada, Senhor, por nos proporcionar este momento. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu Evangelho de luz, por esta doutrina maravilhosa que nos esclarece, que nos consola, que nos conforta. Muito obrigada, Jesus, por estarmos aqui no dia de hoje, por termos vencido todos os nossos impedimentos e termos conseguido chegar a esse momento. Nós te rogamos as tuas energias de amor e de paz para todos aqueles que neste momento estão passando por situação de dor e sofrimento, por aqueles que se encontram desesperados, angustiados, abandonados, por aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais, principalmente acometidos pela Covid-19, pelas doenças terminais, pelos problemas que causam dor e sofrimento. Fortalece cada um dos irmãos que se encontram nessa situação, fortalece seus familiares. Abençoa também, Senhor Jesus, os irmãos que estão desencarnando aos milhares nesses tempos de pandemia, que eles possam ser recebidos amorosamente pela espiritualidade amiga. Que Jesus, em sua infinita misericórdia, nos dê força, coragem e esperança para continuarmos a nossa etapa de desenvolvimento moral e espiritual, que possa envolver os nossos lares, os nossos familiares, aqueles que se encontram doentes, aqueles que se encontram tristes, depressivos, com ideação suicida, que todos recebam as tuas energias de amor, que possa aliviar seu sofrimento. Nós te agradecemos, Mestre amado, por tudo que temos recebido de ti, e te pedimos o auxílio dos amigos espirituais para a conversa que se terá início agora. Graças te damos, Senhor, graças a Deus. Que assim seja. Vamos lá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos. Vamos começar nosso bate-papo, nossa conversa.
é em torno da assistência espiritual na casa espírita e vamos falar também desse momento atual que estamos passando e de como estamos nos organizando, cada um na sua casa, no seu espaço, para dar continuidade aos trabalhos espirituais, aos trabalhos da Seara de Jesus. O que seria essa assistência espiritual na casa espírita? O que se entende por isso? Bom, a assistência espiritual na casa espírita é o conjunto de atividades organizadas de modo a proporcionar reequilíbrio espiritual à coletividade que a procura. A casa e a causa espírita deve favorecer o crescimento individual, não comporta a ostentação de qualquer natureza e não espera nenhum tipo de retribuição. O propósito dessa assistência que é dada nas casas espíritas é o alívio para as dores nossas e dos nossos semelhantes que a procuram, é o reequilíbrio emocional da coletividade, é a fortaleza moral para darmos continuidade à nossa existência física, apesar das dores que nos cercam, apesar dos sofrimentos que nos encontram às vezes, mas também podemos também pensar nessa assistência como uma misericórdia divina a nosso favor, como aquilo que nos dá sustentação para continuarmos a nossa trajetória. E a casa espírita deve sim ser um local de muita simplicidade, de muito aconchego, de receber amorosamente aqueles que chegam trazidos, na maioria das vezes, pela dor, trazido na maioria das vezes por sofrimentos atrozes, e os trabalhadores da casa espírita têm que ter essa consciência de receber esses irmãos com amor, com empatia, com muita vontade de ajudar, se predispondo a isso. Esse é o nosso papel de acolhimento. E a espiritualidade que coordena todos os trabalhos na casa espírita faz esse trabalho mais difícil, já que nós ainda somos tão cheios de imperfeições que nem sempre conseguimos, mas a espiritualidade acolhe e cuida de todos os que chegam. E à medida que pensamos e adentramos a uma casa espírita, nós já começamos a receber esse auxílio. Nós já sentimos aquelas energias que nos abraçam, que nos envolvem. Pessoal, só uma perguntinha. O som está chegando bem para vocês? Alguém diz aí um ok? Porque eu ainda estou com a garganta um pouco por conta da Covid. Mas alguém diz aí se está ok, por favor? Que eu estou sentindo meu retorno como se o som estivesse muito baixo. Tá bem, né, Bel? Obrigada pela sua presença. Que bom lhe ver aqui. Então, vamos lá. Quem são as pessoas que buscam a assistência na casa espírita? Quem são essas pessoas que buscam essa assistência espiritual? São os que se encontram em situações de sofrimento, na maioria das vezes. Às vezes se busca pelo amor, às vezes se busca também essa assistência, esse conhecer a casa espírita por curiosidade. Mas na maioria das vezes as pessoas que chegam para receber assistência espiritual, elas vêm trazidas pela mão da dor, que pode ser provocada por perdas de entes queridos, por doenças físicas, emocionais ou morais, por problemas espirituais, como mediunidade ostensiva, a mediunidade está aflorando, então de repente a pessoa começa a sentir aproximações, digamos assim, dos irmãos desencarnados, começam a ter visões, a ouvir determinados ruídos, barulhos. E quando você não sabe do que se trata, você fica extremamente preocupado, você fica achando que não está bem da cabeça. Se você não tem nenhum conhecimento sobre mediunidade, aí você fica mais angustiado ainda. Então, e podem realmente trazer essa angústia, porque quando você sente a aproximação de um irmão que não está bem,
você sente o que ele está sentindo, né? Então, essa mediunidade ostensiva, desabrochada de uma forma assim, quando ela chega de uma vez assim, bem, bem forte, ela causa um certo medo, né? E outro motivo das pessoas buscarem assistência espiritual, relacionamentos desfeitos, amores perdidos, né? Problemas de ordem financeira, todas aquelas dores que estão pungentes, digamos assim, que estão presentes na nossa existência. Nós ainda estamos no planeta de provas e expiações, ainda somos espíritos muito imperfeitos, então nós precisamos de alívio, precisamos de ajuda. E quando despertamos para esse necessitar de ajuda, nós buscamos uma casa espírita. Às vezes somos levados por um parente ou por um amigo, por aquelas pessoas que Deus coloca em nossas vidas, para que cheguemos a receber essa ajuda. E a casa espírita, ela deve ser uma instituição que represente os braços do Mestre, aberto, os braços do Mestre Jesus, abertos e estendidos a nos envolver. Todos os irmãos que ele encaminha para a casa espírita. São palavras de Divaldo Franco, que ele diz assim, eu vou ler na íntegra. A casa espírita deve ser uma instituição que represente os braços do Mestre, abertos e estendidos a envolver todos os irmãos que ele nos encaminhar, pois que o centro espírita é a casa em que as almas encarnadas e desencarnadas podem encontrar Jesus através dos seus trabalhadores. É muito lindo isso, de saber que a casa espírita representa os braços de Jesus, abertos para receber todos aqueles que a buscam. Porque todos aqueles que buscam estão necessitados. E nós que estamos lá trabalhando também somos necessitados. Também temos as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos impedimentos. Mas se estamos ali, estamos para receber aqueles que chegam, aqueles que trazem as suas dores e colocam a sua confiança naquelas pessoas que o recebem. E existem vários, tratamentos, vários que a gente vai falar mais na frente, de quais são essas assistências, o que é feito por estas pessoas que chegam através da dor, e o que nós encarnados e a equipe desencarnada que coordena a casa espírita pode fazer para aliviar essas dores. No livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, tem um trechinho que diz assim: para bem atender às suas finalidades, o Centro Espírita deve ser um núcleo de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho, com base no Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então não é só uma casa física de tijolos, de paredes, de cadeiras, sabe? É muito além de uma casa física. Todo centro espírita tem a sua dimensão espiritual. E que, para atender essas finalidades, precisa ser organizado de forma que possa oferecer aos seus trabalhadores, aos seus frequentadores, estudos, porque é através do estudo que nós desenvolvemos a nossa consciência, que nós desenvolvemos o nosso conhecimento, que nós nos apropriamos dos postulados da doutrina espírita e passamos a segui-la ou não, mas que saibamos o que acontece do ponto de vista físico e do ponto de vista espiritual. Então, também, ela deve ser um núcleo de fraternidade, onde as pessoas têm empatia umas pelas outras, têm o sentido de união, o desejo de ajudar, de oração, porque a oração nos conecta com aquilo que é divino, nos conecta com Deus, nos conecta com a espiritualidade amiga. E um núcleo de trabalho, onde nós possamos desenvolver as nossas potencialidades, as nossas possibilidades. Todos nós temos algo a oferecer.
Por mais que estejamos em situação de sofrimento, por mais que pensemos que não temos capacidade, todos nós temos algo a oferecer. É aquela velha história de que ninguém é tão pobre que não possa doar algo de si. E ninguém é tão rico que não precise de algo. Então, a casa espírita é esse núcleo, é esse lugar onde nós recebemos o conhecimento, a fraternidade, revivemos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, através do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós conhecemos de forma mais clara e mais objetiva todos os ensinamentos de Jesus. Então é esse núcleo de assistência, é esse núcleo de ajuda, é esse núcleo de conforto, de consolo. E se lembrarmos desse Evangelho de Jesus, tem uma passagem que é um convite a todos nós que estamos passando por situações de dor e sofrimento, onde Jesus nos convida, onde ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobre o peso dos vossos fardos, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos nós já recebemos esse convite de Jesus durante a nossa existência. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Então a casa espírita ela tem esse papel, a assistência espiritual tem esse papel de contribuir com esse convite de Jesus, do vinde a mim, de aliviar as dores, de nos mostrar novas possibilidades de lidar com ela. Dores todos nós temos. Como eu disse anteriormente, estamos num planeta de provas e expiações. E nenhum de nós está isento dela. Quando não precisarmos mais de dor, nós não estaremos mais aqui, estaremos em planos mais avançados. Então vamos aceitar esse convite de Jesus sempre que a dor bater a nossa porta. Vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Meu fardo é leve, o meu jugo é suave. A assistência espiritual desenvolvida pelos espíritos benfeitores se fundamenta na seguinte passagem do Evangelho: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto, pois todo o que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate se abrirá. Então, nós vamos lendo e relendo essas passagens do Evangelho e percebemos o quanto nós temos de auxílio do plano espiritual para as nossas dores, para acalmar as nossas dores. O quanto Jesus foi, quando ele deixou essas mensagens que são atualíssimas até hoje, quanto nós não pedimos. Nem sempre sabemos pedir, isso é verdade. E o Evangelho diz: pedi e vos será dado. Às vezes a gente pede saúde e nos vem uma doença. Ah, mas Deus não ouviu direito o meu pedido. Ouviu sim. Ouviu e nos deu exatamente aquilo que necessitamos para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Buscar e achareis. A gente sempre busca. E também a gente sempre acha aquilo que é necessário neste momento da nossa existência. E todo aquele que bate, batei e vos será aberto. Então vamos bater nas portas certas. O Evangelho também nos fala da porta larga e da porta estreita. A porta larga é o caminho da sedução, são as facilidades, aquilo que não nos causa tanto sofrimento, digamos assim, que a gente pode levar a vida mais no oba-oba e tal, sem as grandes preocupações, mas também sem grandes aproveitamentos. E temos a porta estreita,
que, como o Evangelho diz, poucos passarão por ele, por ela. Mas os que passarem também terão um espírito mais aprimorado. Você saber passar por suas dificuldades, por suas dores, saber vivenciar essa dor com resignação, buscando sempre a melhor forma de lidar com ela. E nisso a Casa Espírita nos ajuda muito. A ação protetora dos espíritos benfeitores ocorre sempre com o intuito de ajudar o seu tutelado a encontrar o caminho do bem, sem jamais tolher o nosso livre-arbítrio. Nós temos o direito a nossas escolhas, ao nosso plantio, mas também temos a obrigatoriedade da nossa colheita. Então, o nosso livre-arbítrio jamais é tolhido. Sempre é nos dado escolhas. Cabe a cada um de nós fazer essas escolhas certas. O centro espírita bem orientado, que segue o rumo da luz, proporciona aos seus frequentadores um verdadeiro recanto de paz e renovação. A sua ambiência espiritual é percebido por todos que ali encontram a harmonia vibratória que induz a calma e a paz. Também está no livro Dimensões Espirituais da Sueli Caldas. O centro espírita que trabalha nos postulados de Jesus, com todo cuidado, com todo zelo pela doutrina espírita, pelos ensinamentos de Kardec, com certeza é um centro espírita que nos traz essa sensação de paz. À medida que adentramos a casa física desse centro, ou que recebemos da equipe espiritual o auxílio necessário, mesmo em nossas próprias casas, nós sentimos essas vibrações de harmonia, de paz, de bem-estar, que nos causa essa sensação de gratidão a Deus por cuidar tão bem de nós. É percebido por todos que frequentam. Às vezes a gente sai de casa assim, totalmente atabalhoado, cheio de problemas, cheio de coisa. Aí, hoje eu não vou conseguir trabalhar, hoje eu não vou conseguir dar um passo, hoje eu não vou conseguir isso em relação aos trabalhadores. À medida que a gente adentra aquela casa, a gente sente a vibração de paz, a gente sente o acolhimento da equipe espiritual e dos amigos encarnados, que é uma casa, é uma família, uma segunda família, sabe? Onde nós somos recebidos com muito amor, com muito carinho, com um sorriso nos lábios dos nossos amigos, com um olhar brilhante porque nos viu. Passa todas as dores, alivia todo o cansaço e nós nos reenergizamos para o trabalho. E os frequentadores que estão sendo assistidos, quando chegam a essa casa, quando são recebidos pela equipe espiritual e pela equipe física, eles também sentem essa paz, essa calma, essa harmonia. Se você não sentir essa harmonia vibratória, tem alguma coisa errada com a casa espírita, né? Ou com você, porque a gente tem que se abrir para sentir essas energias de paz. A gente tem que estar receptiva, né? E aí o centro espírita, no seu funcionamento normal, sem estarmos ainda falando eu falei no início que eu iria dividir essa conversa em duas etapas, né? A assistência espiritual na casa espírita e como nós estamos lidando com isso nesses dias atuais. Então, quando estamos falando da primeira etapa da palestra, da conversa, quais são os recursos, quais são o que acontece na casa espírita quando você chega querendo ajuda, precisando de ajuda? Nós temos, em primeiro lugar, a recepção da casa, que recebe a todos. Nós temos uma equipe maravilhosa de recepção no Centro Espírita Nosso Lar. São meninas encantadoras, maravilhosas, que recebem a todos com aquele sorriso, com aquela disposição de ajudar. Então, ali você já sente aquele acolhimento. E aí, de acordo com a sua necessidade, com o seu relato de o que você quer, você é encaminhado aos serviços que a casa oferece. Às vezes você vai só por curiosidade, para conhecer, você é recebido da mesma forma. Então,
relatado para você o trabalho da casa, apresentado os dias de atendimento, né? Tudo direitinho. E aí nós temos a porta de entrada, depois da recepção, que é o atendimento fraterno. É uma conversa, né, com alguém encarnado igual a nós, claro, que vai acolher a sua dor, que vai ouvir o que você precisa dizer, o que você quer dizer. E esse atendimento fraterno, esse diálogo fraterno, ele tem o poder de reerguer a autoestima e a esperança, de conscientizar do que somente somente você poderá mudar o seu quadro, o quadro da sua preocupação, da sua dor, através da sua posição mental e da sua renovação íntima. Então é o momento que você é acolhido, encaminhado para ser ouvido. É tão importante a gente ser ouvido. É tão bom quando a gente encontra alguém que tenha um bom ouvido, que saiba ouvir, que saiba acolher as nossas dores, que não vai emitir nenhum julgamento, nenhuma opinião, que não vai trabalhar com o achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não, atendente fraterno, ele vai lhe acolher. Ele vai dar a você a possibilidade de você falar, de você expressar o que você está passando, o que você está sentindo. E, após as devidas orientações, ele lhe encaminha para a reunião de explanação do Evangelho, para o trabalho de passe, que é outro instrumento que a Casa Espírita dispõe para o alívio das nossas dores. E aí nós temos os recursos, que a gente chama de recursos terapêuticos, né? Que é o passe, a magnetização da água, a vibração, o apoio vibratório. O passe, ele nos reequilibra emocional e fisicamente, porque é uma transmissão de energias. Então, ele nos reenergiza e alivia as nossas dores morais, dores físicas, porque esse passe, ele é um trabalho da espiritualidade, que com a contribuição do trabalhador encarnado, há essa junção de energia, né? E essa energia é transferida do plano espiritual, se junta com essas energias mais animalizadas do doador, e é uma doação de energias que vai te reenergizar, que vai te aliviar e que às vezes vai acolher aqueles irmãos necessitados que porventura estejam lhe acompanhando. Então ele reequilibra emocional e fisicamente. É uma compensação energética, reconforta, revigora, refaz, possibilita o exercício da solidariedade, ampara, ergue e sustenta, vibratoriamente falando. E a água magnetizada, a água fluidificada, aquele copinho de água que você recebe na saída do passe, ou que você leva da sua casa, o seu recipiente com água, ela também tem esse poder de reenergização, de revigorar, de refazer. A água é uma substância que ela permite como é que eu posso dizer? Outros elementos se juntam a ela, elementos trazidos pela espiritualidade amiga, de acordo com as suas necessidades. Então, a água aceita esses componentes espirituais, essas moléculas que são colocadas nela pela espiritualidade amiga, de acordo com a necessidade que você tem, e te traz esse alívio, esse reconforto. É um medicamento do plano espiritual, digamos assim. E mesmo nesses tempos em que estamos afastados da casa espírita, nós podemos ter esses mesmos benefícios. Porque quando precisamos de um passe, nós recebemos esse passe à distância. Quando precisamos dessa magnetização da água, na hora do nosso evangelho diário, nós colocamos a nossa garrafinha de água, o nosso copo de água, para receber da espiritualidade esses elementos que vão nos trazer o alívio para as nossas dores.
e essa sensação de bem-estar, de revigoração. E outro que é recomendado para todos aqueles que se encontram recebendo assistência da Casa Espírita e para todos nós também, trabalhadores espíritas, é o Evangelho no Lar, que é a reunião da família para o estudo do Evangelho, para a oração em conjunto, é o momento de nos reunirmos em torno do amor de Jesus, em torno do amor do Cristo. E é um momento em que nós recebemos todo o amor e todo o cuidado da espiritualidade amiga. E não somente nós, na nossa residência, mas toda aquela a circunferência da nossa casa também recebe essa benfeitoria, né? Todos nós recebemos essas energias de amor. E isso traz também a questão da união familiar, o entendimento do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Nós estamos agora nesse período de distanciamento social, mas todos os trabalhadores do nosso lar estão fazendo esse Evangelho às 18 horas. É o momento de fazer vibrações por aquelas pessoas que se encontram doentes, por aquelas pessoas que se encontram internados, pelos aqueles que pedem prece, que estão passando por alguma situação. É o momento de nós também recebermos essa ajuda da espiritualidade. O Evangelho, ele nos traz essa luz de Jesus para dentro da nossa casa. E a irradiação mental, que é uma reunião de vibração que acontece no Centro Espírita em dias de trabalho, né, de passe. Na sala contínua tem a vibração mental, que é a leitura de Evangelho, a leitura de mensagens, as preces em favor dos necessitados e que estão sendo assistidos pela casa. Mas essa irradiação mental a gente pode fazer também após o nosso Evangelho no lar. Direcionar os nossos pensamentos no bem para aquelas pessoas que estão necessitadas. Nós não podemos dizer, mas eu não posso fazer nada por alguém, eu não tenho condições de ajudar ninguém. A prece é a maior ajuda que você pode dar para alguém nesse momento. Quantas pessoas não estão se sentindo solitárias, tristes, depressivas, doentes do corpo e da alma, e a sua prece chegará até ela, porque o poder da prece é imensurável. E o Evangelho nos diz isso. Tem um capítulo do Evangelho totalmente destinado a nos fazer conhecer a importância, o poder, o alcance da prece, né? E aí a gente fica perguntando, mas e o trabalhador espírita? Será que ele também, porque a maior parte das pessoas que chegam na casa, elas chegam por problemas de obsessão, de mediunidade sendo mais potencializada, as dores do nosso dia a dia, as perdas dos entes queridos. E aquelas pessoas que estão ali na casa espírita não passam por isso? Não sofrem assédio também da espiritualidade? Sim, nós também sofremos, porque nós também somos devedores, né? E é por isso que, talvez por isso que estejamos ali, porque a gente também ainda precisa melhorar muito a nossa condição moral e espiritual. E precisamos passar por esses momentos de testemunho. Os testemunhos são necessários para que cada um dos que estão nessa tarefa de semeadores e de tarefeiros possa evidenciar a sua fé, a confiança, a certeza de que o trabalho é de Jesus, mantendo o bom ânimo e a perseverança, cônscios de que o amparo do alto jamais falha. Também há um trecho do livro que eu retirei do livro da Sueli Caldas, Dimensões Espirituais no Centro Espírita. Então, o trabalhador espírita também precisa de apoio, de ajuda, e nós estamos sempre nos ajudando uns aos outros. E a casa também espírita, ela está para os trabalhadores também, que às vezes são os maiores necessitados. Às vezes a gente percebe que algo não está de acordo com o que deveria, que não está bem, e nós vamos deixando acumular, nós vamos deixando passar. Não, essa impressão, eu vou melhorar. A gente não quer ocupar os nossos irmãos trabalhadores, porque a gente sabe também que todos estão também
Aí a gente vai deixando passar e quando a gente desperta, opa, precisamos cuidar da nossa saúde espiritual. Como a gente vai ajudar os outros se estivermos doentes espiritualmente? Então, nós também sofremos assédio. Quem de nós, né, nunca passou por isso? Muitos assédios, inclusive, mas com certeza todos eles necessários para o nosso testemunho, para o fortalecimento da nossa fé, para o nosso aprimoramento moral, espiritual, para aprendermos a lidar com as adversidades. Então, todos nós passamos por isso. E é necessário que passemos, né? Se já fôssemos, como eu disse anteriormente, espíritos iluminados, não estaríamos mais aqui, né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 459, os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e ações? E aí Kardec responde: a influência deles é muito maior do que se pode imaginar e muito mais frequente. São eles que dirigem, às vezes, as nossas ações. Então, todos nós vivemos estamos aqui no mundo físico, mas estamos também sobre o efeito e a influência dos irmãos espirituais. Eles nos circundam. E às vezes até dirigem as nossas ações, se nós assim permitirmos, né? Então, a população de desencarnados entre nós é muito maior do que a população de encarnados. Então, nós, se pudéssemos ver com os nossos olhos físicos, ficaríamos assustados com o tanto de espíritos que nos circundam, né? Alguns ao nosso dispor, a nossa ajuda, nos ajudando, nos dando a sustentação, sendo os nossos mentores, os nossos guias, os nossos amigos espirituais, os nossos familiares, e outros não tão amigos, né? E outros que estão para nos testar, para nos fazer ver que ainda somos imperfeitos e, na maioria das vezes, necessitados. E que nós, se tivermos esse esclarecimento, podemos ajudar e muito essa população. Então, eles nos influenciam. Kardec deixa isso muito claro na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, né? Eles nos influenciam bastante. E agora, quando a gente pensa nos dias atuais, como nós estamos lidando com essa situação que é nova para todos nós? Eu acho que nenhum de nós imaginou assim nos seus maiores pesadelos que um dia nós passaremos por uma situação assim. Uma situação de um vírus que causou uma pandemia no mundo todo, que já ceifou milhares de vidas, que colocou, ou pelo menos tentou colocar todo mundo em suas casas. Nós imaginamos isso? Nós pensamos que um dia isso poderia acontecer durante essa nossa jornada terrena? Eu confesso a vocês que eu nunca pensei que isso pudesse acontecer nessas proporções. Nós já tivemos outros momentos, né, na humanidade, mas nos tempos atuais, em que a tecnologia, em que as comunicações, tudo está muito além da nossa imaginação e do nosso conhecimento, a gente não pensou que isso pudesse acontecer, né? Mas está acontecendo. E agora? Como lidar com essa situação? E a casa espírita em tempos de pandemia? Como está lidando com essas novidades? Do ponto de vista pessoal, como nós estamos lidando com o fato de termos... nós reclamávamos anteriormente porque não tínhamos tempo. Agora, alguns de nós, que somos de certa forma beneficiados, temos tempo, né? Alguns não puderam parar seus trabalhos, seus afazeres, porque o restante da população depende disso.
mas aqueles que puderam parar, que puderam estar mais tempo com os seus familiares. De repente são oportunidades. E a gente sabe que esse momento de pandemia é um momento de transição planetária. A gente sabe que o Livro dos Espíritos nos mostra lei de progresso, lei de trabalho, lei de destruição, lei de amor. Então a gente sabe que esse momento, do ponto de vista espiritual, ele está sendo necessário, ele foi necessário acontecer. Nós estamos vivendo um tempo de individualidade, de egoísmo, chegando aos extremos, de desumanidade. E aí, em tempos de pandemia, em tempos de reclusão, em tempos de você passar mais tempo com as pessoas que fazem parte da sua vida, nós passamos a nos conhecer um pouco melhor, olhamos de uma outra forma para a vida que nos cerca, para as pessoas que nos cercam. Do ponto de vista profissional, muitos profissionais estão tendo que se adequar a essa nossa realidade nova, a esse novo, essa nova situação. Eu, como profissional da educação, estou me adequando. Nós estamos vivendo uma nova era. A nova era já chegou. Nós temos que nos adequar a ela e tirar o proveito de tudo aquilo que for viável e que for benéfico para o nosso crescimento. Então, e a casa espírita? Como fica nessa situação em que não podemos mais nos encontrar pessoalmente? E não foi assim, não houve um planejamento, nem no trabalho, nem no nosso trabalho, nem na casa espírita, dizer, não, a partir de tal dia nossa vida irá mudar, então vamos ver como nós vamos agir a partir de agora. Nós fomos surpreendidos com o coronavírus, de uma forma muito abrupta, digamos assim. Ele se espalhou muito rapidamente nos continentes, nas cidades. E como estão acontecendo as atividades? O que pode ser feito? E a assistência espiritual? E as pessoas necessitadas? E os trabalhos mediúnicos? E os recursos da casa espírita, como atendimento fraterno, passe, água fluidificada, o apoio vibratório? Como a gente lida com isso nessa situação que, primeiro, nós estamos cercadas do medo de se contaminar, aqueles que já se contaminaram, do medo de perder seus entes queridos. É natural que tenhamos medo, é o nosso instinto de sobrevivência. Alguns estão sofrendo bastante pela questão da solidão, outros estão com os seus familiares. Mas como estamos lidando com tudo isso? Os trabalhos espirituais, meus amigos, nunca cessou. A assistência espiritual nunca cessou. Nós nunca ficamos desamparados. E eu, mais do que ninguém, posso falar sobre isso, do tanto de apoio, do tanto de oração, do tanto de vibração, do tanto de ajuda que eu e a minha família recebemos nesse momento. Passamos por dias difíceis, mas passaram. Estamos aqui, graças a Deus, eu estou aqui falando com vocês. A casa espírita, mesmo que não esteja atendendo os seus frequentadores, todos eles estão sendo assistidos através das orações, através do evangelho diário que a casa instituiu para todos os trabalhadores, não como uma obrigação, mas como um momento de oportunidade de reencontro, mesmo à distância. Então nós, todos os dias, às 18 horas, todos os trabalhadores do nosso lar, aqueles que podem, aqueles que estão em casa, aqueles que não estão impedidos por conta de trabalho, estão fazendo o evangelho nesse horário. Então há uma junção de pensamento, de vontade, em que essas preces, elas são elevadas ao alto, em rogativas a todos aqueles que estão passando por situação de dor e sofrimento, por todos os trabalhadores da casa, por todos os assistidos. Os estudos já retornaram, agora numa nova modalidade,
Nós não podemos nesse momento nos encontrar, nos abraçar, sorrir para o outro, mas nós estamos nos vendo pela tela de um celular, pela tela de um computador. Nós já retornamos aos nossos estudos e outras casas espíritas também. Teve casa espírita que nem parou. À medida que houve essa mudança, essa transformação, elas deram continuidade às suas atividades, né? E a gente tem acompanhado, nunca se ouviu tanto falar em lives, né? Tem acompanhado muitas palestras, muitas lives dos nossos irmãos daqui de Teresina mesmo e de outros estados. Então, os estudos do nosso lar já retornaram, o estudo mediúnico do tomo 1, do tomo 2, o estudo avançado. Nós estamos nos reunindo nas plataformas digitais para esses encontros. E o estudo do Evangelho, o estudo mediúnico da sede do Taquari também já retornou. Já vamos para o segundo encontro. A Casa Espírita tem se organizado para prestar assistência àquelas famílias que eram assistidas antes do início da pandemia. Então, mensalmente está sendo entregue cestas básicas com a colaboração de todos os trabalhadores. E, possivelmente, daqui a poucos dias nós teremos de volta o atendimento fraterno. Será divulgado nas redes da casa, né, nas redes sociais da casa, assim que tiver início a essa nova modalidade de assistência. Em relação ao passe, eu falei anteriormente que durante o nosso evangelho a gente sempre pede, né, por aqueles que necessitam, e com certeza nas orações que são, nas irradiações mentais, nas vibrações que são direcionadas a essas pessoas, todos os dias alguém coloca no grupo os pedidos de prece, os pedidos de assistência, aquelas pessoas que buscam a casa, e aí nós nos colocamos à disposição nas páginas do nosso lar, na rede social, no Facebook, no Instagram. Para aqueles que ainda não seguem, que sigam, e na medida das suas necessidades, pode deixar lá também o seu pedido, né, de auxílio, de ajuda, que a equipe espiritual com certeza está a postos para trabalhar. As reuniões mediúnicas presenciais, elas não podem acontecer porque nós temos que ter clareza que nós fazemos parte de uma sociedade e essa sociedade deve seguir as regras de distanciamento social impostos tanto pelos técnicos, pelas pessoas da área de saúde, quanto pelas autoridades. Então, os nossos encontros presenciais, as palestras presenciais, nesse momento, elas estão, do ponto de vista legal, sendo respeitado, porque há decretos, né, do nosso prefeito, do nosso governador, que, a bem da saúde pública, lógico, que nos impede de fazer isso, e nós precisamos respeitar esses decretos, né? Teresina ainda se encontra numa situação um pouco menos agravada, porque nós temos um bom sistema de saúde e porque nós tivemos o cuidado das lideranças, né, de imprimir esse isolamento social, esse afastamento social. Mas nenhum de nós estamos isentos, né? Porque mesmo com o isolamento social, algumas vezes nós precisamos sair da nossa residência para comprar remédios, comprar comida, isso é normal. E às vezes nós trazemos o vírus para dentro da nossa residência, né? Mas nenhuma dor dura para sempre, nenhum sofrimento dura para sempre. Isso é uma forma de fortalecermos a nossa fé, a nossa esperança, de darmos aos outros que estão passando por essa situação também esse apoio de fé, de esperança, de saber que tudo vai passar. Daqui uns dias nós estaremos, se Deus permitir, nos encontrando de novo, nos abraçando de novo, trocando essas energias que são tão boas, que nos fortalecem tanto, né? Por enquanto estamos impedidos pelos decretos municipais e, pela nossa consciência de não querer nos contaminar e nem contaminar as outras pessoas. Mas isso vai passar, meus irmãos. Isso vai passar e a Casa Espírita estará de braços abertos, esperando todos e todas, com os braços abertos representando Jesus.
Nas palavras de Divaldo, a casa espírita deve ser os braços de Jesus abertos, representados por seus trabalhadores. Então, sempre que estivermos necessitados deste apoio, nós temos a quem recorrer. Os trabalhos espirituais, eles não param. A comunidade espiritual que assiste a cada casa, nós sabemos que os trabalhos mediúnicos continuam, né? Não presencial, claro, mas coordenados pela equipe espiritual. E algumas vezes, se tivermos o merecimento, somos levados durante o sono a participar dessas reuniões. Então, cada dia nós devemos nos preparar mais e melhor para esse convite de Jesus e para aceitarmos esse convite, participarmos e darmos a nossa contribuição. Os trabalhos de estudo também, nós temos a alegria de ter voltado, de ter encontrado os nossos companheiros de estudo, e o nosso Centro Espírita Nosso Lar estará aberto, está com as portas abertas, o coração aberto para receber todos aqueles que necessitam. Essa é a nossa primeira conversa. Toda semana nós vamos, uma pessoa vai estar nesse mesmo horário, trazendo esclarecimentos à luz da doutrina espírita, trazendo essa palavra de conforto para nos dar energia para continuarmos. Chegou o nosso tempo e eu queria muito agradecer quem esteve aqui conosco, agradecer a presença de todos, agradecer a equipe espiritual e convido a vocês agora para fazermos a nossa prece de encerramento. Com muita gratidão, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, rogando a Ele que nos envolva em suas energias de amor, que cada um de nós possa receber neste momento as energias da espiritualidade amiga, a renovar as nossas forças, a renovar a nossa fé, a nossa esperança. Obrigada, Jesus. Obrigada por nos permitir falar em Teu nome. Obrigada por nos permitir conhecer a doutrina espírita, conhecer o trabalho da casa espírita. Obrigada, Senhor, por tudo que temos recebido de Ti. Envolve todos nós, encarnados e desencarnados. Envolve todos aqueles nossos irmãos que nesse momento estão precisando de auxílio, que se encontram desesperados, angustiados, aflitos, aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais. Abençoa, Senhor, com as Tuas energias de amor, as equipes médicas, os trabalhadores dos hospitais, das clínicas, que têm incansavelmente se doado por este momento difícil que estamos passando. Abençoa aqueles que estão retornando ao plano espiritual, que sejam amorosamente recebidos pelas equipes espirituais. E abençoa todos nós, Senhor. Nos dá força, nos dá coragem para continuarmos a nossa trajetória. Graças Te damos hoje e sempre, graças a Deus. Muito obrigada a todos. Boa noite, que Deus os abençoe. E vamos em frente, porque tudo isso vai passar e já já nós estaremos juntos novamente. Um abraço. Eu tenho que salvar aqui. Chama bem ali. Chama bem ali. Chama ali aquele rapidinho pra mim. Eu preciso salvar para a Sueli postar no Facebook. Ei, madame. Ei, Luiz. Tá bom aqui, ó.
Parece outro mundo. Como é que eu faço para salvar no IGTV agora que eu terminei? Eu sei lá. Não acredito não. A Sueli me ensinou e eu esqueci. Ela disse que eu tinha que Peraí. clicar. Ei, tu tá ocupado? Ela disse que eu tinha que clicar em um lugar para salvar no IGTV. Não sei se é nessa setinha aqui. Não. Aí é pra enviar. Encerrar muito. Você não encerrou. Sim, encerrar vídeo. Encerrar vídeo. Mas vou salvar o vídeo. Encerre.